Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer a correção daquele TD que eu propus na semana passada, um TD sobre geometria analítica, especificamente sobre a equação reduzida da reta. Muito bem, na primeira questão diz o seguinte: dadas as equações reduzidas das retas abaixo, identifique o coeficiente angular, que é o m, e o coeficiente linear, que é o n. Como vocês viram no vídeo que eu mandei para vocês, na equação reduzida, eu vou ter aqui o y igual a eu vou ter um m multiplicado por x mais um n. Né? O m é o angular, o coeficiente angular, e o n é o coeficiente linear. Portanto, é muito simples essa questão. Então, na letra A, quem é o m? O m é o número que está acompanhando o x, portanto, é 2. Quem é o n? É o termo independente, portanto, 5. No item B, olha aqui o item B, y igual a 5x mais 2. Quem é o m? Quem é o coeficiente angular desta reta? 5, que é o número que acompanha x. E o linear é 2, termo independente. Na letra C eu vou ter, quem é o m? O m é o número que acompanha x. Aí veja que aqui eu tenho 1x. O 1 está subentendido, portanto o m vale 1. E o n é o termo independente, menos 7. No item D, eu tenho y igual a menos x mais 8. O m, né, o coeficiente angular desta reta, vai ser menos 1, porque aqui eu tenho menos 1x. Novamente, eu tenho o 1 subentendido. E o coeficiente linear é o n, portanto, n igual a 8. Então, esta é a correção da primeira questão do TD. Vamos passar agora para a correção da segunda questão. Na segunda questão, eu tenho que a equação reduzida da reta S, representada na figura abaixo, é... Aí ele está me dando aqui a tangente, né, o valor da tangente de 30 graus, que vale 0,57. Muito bem, então, olhando para o gráfico, eu tenho aqui a reta S, de azul, né, e vejo que essa reta S tem duas informações importantes sobre ela. Primeiro, o ângulo de inclinação, que é 30 graus, e o ponto onde esta reta S está cortando o eixo Y, aqui, como vocês podem ver no 2. Ok, então esse aqui é o caso mais simples que a gente tem para resolver a equação reduzida da reta. Como a gente já sabe, a equação reduzida ela tem este formato aqui, y igual a mx mais n. Quem é o m? É o coeficiente angular, ok? Quem é o n? É o coeficiente linear. Muito bem. Só que a gente tem que saber o seguinte, o m é o coeficiente angular, é o nome dele. Mas quantitativamente, ou seja, em valor, quanto é que vale o m? O m vale a tangente de 30 graus, ou seja, a tangente do ângulo de inclinação. Quem é o n? O n, como a gente já sabe, o nome dele é coeficiente linear. Mas, numericamente, o que ele significa? O ponto de interseção da reta com o eixo y. Ou seja, o n, o número que representa o n, é o lugar onde a reta corta o eixo y, no caso, 2. Portanto, vamos resumir a história. O m é a tangente desse ângulo aqui, que é 30 graus. Quanto é a tangente de 30? 0,57. Você pergunta, que cálculo você fez para saber que a tangente de 30 é 0,57? Não fiz cálculo nenhum, pessoal. Isso aqui a gente consulta numa tabela, numa calculadora científica, na internet, você vai ter uma tabela dizendo que a tangente de 30 é 0,57. Ok? Então, o m vai valer 0,57. E o n, o coeficiente linear, vai ser o número 2. É o ponto de interseção da reta com o eixo y. Portanto, vai ficar como? Minha equação vai ficar y, está aqui o y, igual ao m, quem é o m? Coeficiente angular. O número
tangente de 30. Quanto é a tangente de 30? 0,57. Portanto, m 0,57x. Mais o n. Quem é o n? Coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? É o ponto de interseção da reta com o eixo y. Portanto, o número 2. Então, finaliza e nós temos que a equação reduzida desta reta é y igual a 0,57x mais 2, que corresponde ao item C. Terceira questão. Muito bem. Escreva a equação reduzida da reta, cuja equação geral é 10x mais 2y menos 12 igual a 0. Gente, quando a gente tem a equação geral e quer, a partir dela, encontrar a equação reduzida, é muito simples. O que eu tenho que fazer? Isolar o y, deixar o y sozinho. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Está aqui a equação, 10x mais 2y menos 12 igual a 0. Então, primeiramente, eu vou isolar o 2y, está aqui, igual 10x positivo vai passar para o outro lado negativo, e o 12 negativo passa para o outro lado positivo. Isolando o y, eu vou ter y igual a isso aqui, está aqui, ó. Só que eu coloquei entre parênteses porque esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, y vai ser igual a menos 10 por 2 é 5, x, mais 12 por 2 igual a 6. Portanto, a equação reduzida, menos 5x mais 6. Né? Então, corresponde ao item B. Finalmente, vamos para a quarta questão. A quarta questão pede que a gente determine qual é a equação reduzida de uma reta que passa pelos pontos A, 4, 2 e B, 5 e 4. Olha, gente, tem pelo menos umas 3 maneiras de resolver isso aqui. Porém, eu vou pegar aquela que a gente já está acostumado a trabalhar. Qual é a maneira que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós vamos encontrar a equação geral. Está pedindo a equação reduzida. Mas primeiro eu vou determinar a equação geral. Como é que eu vou fazer isso? Usando lá a regrazinha do determinante. A reta passa pelos pontos A e B. São esses aqui. Tá aqui. Pontos. Né? Pontos A e B. Aí a gente pega lá x, y, o primeiro ponto 4, 2, o segundo ponto 5, 4. Repete o x, y. Multiplica assim, x vezes 2, 2x, 4 vezes 4, 16, 5 vezes y, 5y. Para o outro lado, y vezes 4, 4y, 2 vezes 5, 10, 4 vezes x, 4x. Aí a gente pega esta soma, né? Tá aqui esta soma, 2x mais 16, ó, 2x mais 16 mais 5y, menos a soma do outro lado. Bota um parênteses, 4y mais 10 mais 4x igual a 0. Aqui eu só faço repetir, tá aqui, ó, estou repetindo. Fazendo jogo de sinal, menos com mais é menos, menos com mais é menos, menos com mais é menos. Tem um parênteses aqui, mas é porque eu esqueci de tirar. Você tira esse parênteses aqui, igual a 0. Fazendo as operações, eu vou ter, né, que eu só repeti aqui, então, eu vou ter 2x menos 4x menos 2x. 5y menos 4y, 1y. 16 menos 10, 6 igual a 0. E aí eu tenho a equação geral. Isso aqui não é a reduzida, é a geral. O que eu faço agora? Como eu fiz na terceira. Eu vou pegar esta equação e vou isolar o y. Tá? Aqui é a equação, menos 2x mais y igual a 6, mais 6 igual a 0. Aqui, estou só repetindo. E vou isolar o y. Então, eu vou ter y igual 2x negativo passa positivo, 6 positivo passa negativo. Já terminou. Portanto, aqui eu tenho a equação reduzida, tá? Que corresponde ao item B das alternativas. Ok? Então, esta é a correção. Leiam depois com calma. E eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e até a próxima.